Bom, vamos falar um pouquinho sobre o som do schwa, que é um som que eu falo tanto nas minhas análises de pronúncia, quando eu tô explicando sobre pronúncia. É um som tão presente em inglês e que muita gente nem conhece, nem sabe que ele existe. E ele é um som muito importante porque se a gente não entende, nem sabe da existência do schwa, a gente muitas vezes vai ter uma expectativa versus realidade muito diferente, né? Muito desalinhada, porque a gente nem sequer sabe que ele existe. Então não dá para esperar aquilo que deveria ser esperado, né? Diferente do português, que a gente tem uma linguagem silábica, então a gente fala tudo com o mesmo peso de tempo, apesar de a gente conseguir ter uma sílaba tônica. Em inglês, o schwa serve para reduzir o tempo de fala de uma sílaba. Então, eu não falo pelo mesmo tanto de tempo cada uma das palavras como a gente faz em português, entende? Ele meio que faz tu engolir aquela sílaba, reduzir ela ao máximo possível. Ela não tem peso na palavra. E além disso, além de ele estar presente nas palavras, muitas vezes dentro de uma frase, ele também vai aparecer nas palavrinhas pequenas. Então, em off, por exemplo, ou em of, né? Off com F, som de of. Off com 2F, som de off. Enfim, mas não importa. Se for um dos dois, muito mais no de um F, né? Por exemplo, em cup of tea, a gente vai ter ali um cup of tea. Então, esse é o sonzinho do schwa. Como se fosse um murrinho no seu estômago e aí sai aquele som ali relaxado. É um som relaxado, isso quer dizer que você não precisa tensionar os seus lábios, como muitos dos sons que a gente precisa fazer. Por exemplo, é um som que a gente não tem em português. Você precisa tensionar seus lábios, derrubar não é, abrir um pouco mais essa mandíbula, fazer não é um som relaxado. Já o schwa é um som relaxado, você não precisa fazer nada, só abre a boca e é isso, esse é o som do schwa. A representação dele fonética, tem um vídeo inclusive aqui no meu canal sobre o IPA, que é justamente todos os simbolozinhos que representam os sons, né? Então, a representação dele é um Ezinho de cabeça para baixo. Sempre que você olhar um Google Tradutor, um dicionário, você vai ver que muitas das palavras têm esse Ezinho de cabeça para baixo, porque ele representa o som do schwa e ele está presente em muitas palavras. Eu falei muitos, mas era muitas. Muitas palavras. Geralmente, quando tem mais de uma sílaba, uma delas tem schwa, porque justamente o inglês tem essa tendência de engolir sons, tá? Então, o que acontece? A gente acaba achando que o gringo fala muito rápido e a gente não consegue acompanhar, porque a nossa expectativa de brasileiro é que o gringo vai falar exatamente como a gente está falando em português. Exatamente como a gente está falando em português. Só que se você parar para pensar, lembra de qualquer gringo conversando em português, falando em português? Você vai lembrar que ele fala da seguinte forma. Vamos fazer a engenharia reversa da coisa aqui. Eu tava falando. Ele não fala falando, ele não dá um peso de sílaba longo como ele fala tanto pro lan, quanto pro do, quanto pro fá, em falando. Falando. Ele encurta o fá, porque na cabeça dele, ele já tá tão acostumado, já é tão automático, ele sabe que nem tudo tem o mesmo peso. Então, a sílaba tônica, eu alongo ela. Eu falo ela por um tempo maior, dou ênfase. Eu tava falando, tava. Então, até o tava, não sai tava, né? Não sai tava, sai tava. Pode ser, numa frase, se ele estiver bem fluente, ele pode, inclusive, fazer se tava muito curto. Eu tava falando. E aí, ele dá bastante ênfase no lan do falando, que é a sílaba tônica. Eu tava falando domingo, não é domingo, ou domingo, que seja do. Mas a gente não tem esse longo tempo falando domingo, tá? Então, essa questão do peso das sílabas é muito importante. Qual que é o maior problema do schwa? Como ele só tem essa representação fonética do Ezinho de cabeça para baixo, na hora que a gente olha uma transcrição fonética, ou seja, no dicionário, quando a gente pede pro ChatGPT, quando a gente olha uma gramática, né? Ele tá ali, uma gramática avançada, ele vai ter a transcrição fonética do lado. Enfim, só nesses casos mais intencionais, não é o caso de a gente conseguir ler um texto e saber onde está o schwa, entende? Ele vem no lugar de qualquer uma das vogais. Ele é um som de vogal, na verdade. Então, ele vem quando está escrito A, ele pode estar lá quando está escrito um E, ele pode estar lá quando está um I, e assim por diante, até chegar no U. Então, em palavras, por exemplo, nurse, bird e nerd,
tem todo esse som de que é o som do schwa mais o R. Nós, como brasileiros, se é a primeira vez que a gente está lendo a palavra e não conhece, a gente quer falar beard, a gente quer falar nerd. Aliás, o nerd permanece. Muitas vezes, quando é ER, a maioria de nós tende a pronunciar com som de ER. Então, personal training. Ou isso tá errado, tá? Te adianto, você deve achar assim, não, mas é normal, é personal. Não, não é. Ali é um som de schwa mais R, não é um som de E mais R, entende? Então, quando tá um nurse, que é com U, se a gente não conhece a palavra, a gente tende a lê-la como nurse, tá? Então tem tudo isso por detrás do negócio. A gente não sabe qual que ele tá, onde é que ele tá, porque não dá pra ver. Ali tá um A, um E e um I. Ali tá um A, E, I, O, U. Não tá um schwa R, um schwa D, um schwa, enfim. Tá vogal. E aí, por exemplo, em lesson, O-N no final, lemon, O-M no final também, lemon, O-N. A gente quer pronunciar com som de O-N. Isso é uma das vezes que é tipo padrão e que você já pode colocar para corrigir na sua vida. Quando for O-N no final, ou mesmo no meio não, online não, por exemplo, online, não é schwa. Mas lesson, a gente quer fazer a junção do S com o N. O schwa é o menor som possível que a gente gruda entre duas consoantes. A gente quer juntar aquelas duas consoantes com uma vogal. A gente não consegue falar só o som do S e o N, né? Não. Então, para fazer esse lesson, a gente precisa de uma colinha ali. A gente precisa de uma vogal para juntar o S e o N. E essa colinha mínima é o schwa. E ele não tem som de O-N. Não é lesson. Não é lesson. Lesson. Ó, é aquele que eu te falei antes. E ele também camufla, tá? Ele não vem só com esse som de Às vezes parece que ele tá mais um Ezinho, eu diria entre o A e o E, tá? Eu gosto de, nas minhas coisas, no meu curso, né? Tanto no Base Forte, que é inglês básico para quem não sabe nada, quanto no Descomplique Sua Pronúncia, que é para pronúncia especificamente, eu sempre escrevo lá a minha transcrição fonética própria, que é o Azinho com acento circunflexo. Porque na minha cabeça é o som do A fechado. A gente tem O aberto, O fechado, E aberto, E fechado, né? Evelyn, eita. Ódio, ovo. E aí a gente tem A para água e tem A, que é o schwa, só que curtinho. Não pode ser só né? Então, por exemplo, em about, o brasileiro tende... Não sei nem se eu tô tampando o microfone. O brasileiro tende a pronunciar about, como um próprio A, mas não é about, é about. Então eu diria dois padrões de uso de schwa que são muito presentes, que você pode adotar na sua vida a partir de hoje, que é o ER. Sempre que for ER, não é som de ER. É som de schwa mais R. É esse som aqui, ó. Se for no inglês britânico, isso no General American, tá? Então, o General American é a pronúncia neutra do inglês americano. O Received Pronunciation é a pronúncia neutra do britânico. Então, eu me refiro a essas duas porque são generalizadas. São, assim, como se fosse o William Bonner falando lá no Jornal Nacional pra gente, né? Se a pessoa vem aprender português, provavelmente ela não vai aprender o sotaque lá do Pernambuco ou do meu Amazonas. Ela vai pegar o generalzão, que é o que passa no jornal. É a mesma coisa. Então, se a gente considerar esses dois, esse R no americano é personal. Lembra que é curto, então não é personal. Já se for no britânico, lembra que o R é brando, a gente muitas vezes nem pronuncia ele, a gente duplica ali o som do A, né? Então, personal trainer. Tá? Fez sentido isso? Então, esse é um dos padrões. R. O outro, ON, como eu falei. Então, para de falar action. Não é action. Shin. A gente quer, como eu falei, quer grudar o som do sh com o N. Action. Shin. Tão simples quanto isso. E no máximo isso, tá? Então, terminou ali. Question. Não question. Não é som de O, a gente não arredonda a boca. Question, tá bom? Esses são dois padrões, por exemplo, de schwa. Em outras situações, o que você vai fazer? Por exemplo, melody.
Como você vai ler melody? Provavelmente melody, né? Porque tem um O ali, então obviamente se tem um O, eu aprendi lá leli lolu, eu não aprendi lá leli lolu lã. Não existe lã pra mim, né? Quem foi alfabetizado em português, não existe. Mas saiba, é por isso que muito do teu listening tá... Se você tem dificuldade com listening, muito vem disso. Você tá esperando ouvir melody. E não é melody, é melody. Melody. Bem curtinho, tá vendo? Melody. Uri não, Uri é o que a gente chama de secondary stress, tá? Então, numa palavra grande, por exemplo, melody, que tem 3 sílabas pronunciadas, a gente tem a tônica, melody, né? Depois a gente tem essa que tem o schwa, e depois a gente tem a secondary stress, que a gente pode dizer que é secondary stress, que é um estresse secundário, uma tônica 2, por exemplo, que é aquela que mantém o som da vogal que tem nela. Então, o Y ali tá fazendo som de I, né? E aí eu ainda continuo escutando o som de I. Eu não tive uma camuflagem. Não foi como o lo que virou L. Não é um som próprio da vogal que tá escrita. Então, neste caso, ela é uma secondary stress, tá? Ela é uma estresse secundário, como eu falei, uma tônica 2. Tônica primária, que é a mais forte, depois a secundária que mantém o som da vogal pura. E aí, por último, a gente tem o schwa. Sempre onde o schwa estiver presente, se você olhar no dicionário, ele vai estar presente numa sílaba que não é tônica. Ele só aparece onde não é tônica, porque a gente não vai dar ênfase nele. A gente não vai prolongar o tempo de fala dele. Não vai. E isso é muito importante. Então, voltando lá no gringo lá que eu tava falando no domingo, e aí de repente, entende? Vai engolindo. Então, saiba disso. Numa palavra, a gente vai ter sílabas mais curtas, e numa frase, as palavrinhas pequenas, a gente pode simplesmente virar schwa com elas. Como eu falei, o cup of tea. Can I have a cup of tea, please? A cup of tea. É muito comum. Não vai ser cup of tea. Então, o que eu te aconselho? Saber que o schwa existe, saber que ele provavelmente vai aparecer muito nessas palavrinhas pequenininhas, se tiver numa frase. Se tiver uma frase inteira, aprenda a frase inteira falada. Não aprende só a palavrinha por palavrinha. Ouça como que ela funciona ali, como é que ela sai da boca da pessoa que tá falando. Faz o shadowing para você conseguir fazer isso e aí você vai conseguir começar a associar, tipo, cara, aqui ele tá falando mais curto, aqui ele tá diminuindo bem, esse aqui quase nem sai nada, é só um azinho mesmo. Olha que interessante. O que é o shadowing? É simplesmente colocar uma coisa para tocar e você fazer a sombra em cima disso. E sombra, sabe quando a gente é criança e fica remendando? Como é que a gente fala? Eu não lembro como é que a gente falava. A gente fica copiando, mocando o amiguinho, que ele fala uma coisa, ele fala tu repete. É mais ou menos isso, só que quase sincronizado. A gente tenta fazer o mais sincronizado possível. É impossível saber conseguir fazer ao mesmo tempo, porque a não ser que você tenha a fala decorada. Mas a ideia do shadowing é pegar qualquer vídeo, qualquer áudio e fazer em seguida da pessoa. E fazer em seguida da pessoa, fazer em seguida da pessoa. Com a mesma entonação. Então, a gente realmente quer encenar aquela cena ali da pessoa falando do jeitinho que ela tá falando. Então, é importante pegar alguém que você goste, que você admira. Pega alguém que fala inglês, que você gostaria de falar igual aquela pessoa e faz o shadowing com ela. Ela falou uma frase, você vai repetir aquela frase exatamente nos mesmos, vai dar ênfase onde ela deu ênfase. Se ela levantar, você vai levantar, vai fazer igualzinho, tá? Às vezes vai ser um vídeo mais dinâmico, mais quietinho, talvez. Enfim, vai mudar. Mas a sua ideia é ser aquela pessoa naquele momento. A mesma fala do jeitinho que ela tá fazendo. Que é pra você pegar justamente essa entonação, que é a parte mais difícil de a gente pegar de inglês. A gente não quer largar a mão da entonação do português, né? A gente é tão acostumado a falar daquele jeito e a gente acaba transferindo isso e falando português em inglês. Faz sentido? Com aquele mesmo ritmo? E aí as coisas ficam mal entendidas. As pessoas não te entendem tão bem se você não usar o mesmo ritmo, mesma melodia, mesma entonação que tem o inglês. Cada língua tem a sua música, tem o seu ritmo, tem a sua entonação. E a gente precisa aprender qual que é essa entonação do inglês e o shadowing ajuda muito nisso, tá? Shadowing, shadow é sombra. Então, é sombreando. Você tá sendo a sombra daquela pessoa. E aí você vai, agora que você sabe que o schwa existe, você vai começando a pegar aonde é que tá vindo o schwa, por exemplo. Então, want to, que a gente sempre fala wanna, simplesmente é o som do schwa ali no to. E aí o to some também, o t some, até o t some. Mas esse não é por um acaso, é porque é o schwa. Então, em vez de eu falar I want to go home, I wanna go home. I wanna, não é de outro canto, é do schwa. É dali que existe o bendito do schwa. Faz sentido?
Espero que tenha te ajudado, que você tenha entendido o que é o tal do Schwa e que a partir de agora as coisas comecem a ficar mais claras, pelo menos, né? Você vai conseguir identificar melhor essas situações. E claro que isso leva tempo e o mais difícil, e você tem que ser muito perseverante nisso, é começar a usar o schwa no dia a dia, parar de falar as coisas com o som da vogal que está escrito, é muito difícil pra gente, porque como eu falei, a gente tá a vida inteira falando as sílabas A, E, I, O, U. Então a gente passar a falar lo com som de lã não é tão fácil assim. Não é tão é simples, mas não é fácil de girar essa chavinha na cabeça, porque a gente tá tão acostumado. É como desinstalar uma coisa e instalar outra, sabe? Não é tão automático assim. Você vai ter que perseverar nisso, vai ter que tentar de verdade, e isso vai te deixar falando muito mais natural, porque impacta muito na sua entonação essa questão do schwa. Uma coisa é você falar, né? Tava falando no domingo. Outra coisa é você falar, eu tava falando no domingo. É completamente diferente, tá? Um beijo e até o nosso próximo vídeo.